Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. Eu sou a Lília Oliveira, eu sou a produtora aqui do canal e eu estou acompanhada do José, que é o professor, do Elias. É um prazer tê-los novamente conosco para mais um estudo bíblico. O estudo de hoje é muito interessante, fala sobre uma mulher vestida de sol. E antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de pedir que o Elias fizesse uma oração, por favor. Grandioso Deus e querido Pai que está nos céus, Pai de amor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos novamente juntos aqui para falar do Teu Evangelho, anunciar esta mensagem, que Teu Santo Espírito nos capacite, que hoje nós vamos falar ao Pai da verdadeira e identificar a verdadeira igreja, que Tu possa estar nos capacitando, que possamos compreender mais e mais esta mensagem, e aqueles, ó Pai, que estarão assistindo e vão assistir também, que possam ser abençoados. Amém. Estamos agora em Tuas mãos. Obrigado por tudo. Convidamos que Tu possa fazer parte conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amigos, essa questão de saber qual é a igreja verdadeira, num mundo em que existe dezenas de milhares, talvez centenas de milhares placas de denominações diferentes, né, traz a cada pessoa que tem está nessa busca, né, de saber qual é o povo de Deus na face da terra hoje, fala assim, qual dessas igrejas representa o povo de Deus? Então, esse é um estudo que ele aborda esse tema a partir do conhecimento das Escrituras. Então, a gente vai estudar a Bíblia e ver o que as Escrituras falam, o que Deus fala, o que Deus mostra sobre o povo dele na face da terra. E aí vai responder esse questionamento de pessoas que estão buscando. Qual é o povo que representa a obra de Deus na terra? Né? Então, isso aí traz uma confusão, traz uma dúvida para muita gente que para pensar nesse tema, né? Fica aquela interrogação. A gente se questiona isso durante a nossa experiência religiosa. Será que eu estou na igreja verdadeira? Será que eu não estou sendo enganado? Será que o local onde eu frequento, ele realmente explica as escrituras corretamente, representação de Deus na terra, é o melhor lugar para mim estar? Né? Então, essa é uma questão muito interessante. O estudo de hoje é uma mulher vestida de sol. Então, a gente vai ver essa questão dos símbolos, né? O Apocalipse é cheio de símbolos, figuras, e essas figuras, esses símbolos, têm determinados significados. É isso que a gente vai ver. Deus utiliza, né? Lá no início, Deus falou assim, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Aí formam-se os casais, né? Eu e a Lília somos um casal, o Elias e a Simone são outro casal. Então, o casamento é uma criação de Deus. E Deus utiliza, tá, a figura da mulher e a figura do casamento para expressar a relação de Deus com a igreja. Então, nós vamos ler aqui dois textos que mostram que isso foi adotado nos evangelhos, tá? E essa figura de linguagem foi adotada no evangelho. Para quando a gente lê no Apocalipse, a gente saiba do que está se falando, né? Porque lá fala o símbolo, mas o que é que simboliza esse símbolo? Então, eu vou ler com vocês aí Efésios capítulo 5, tá? Do versículo 22 até o versículo 27. E vou ler e vou comentando, tá, gente? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, ele relaciona aqui submissão ao marido, né? Sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ou seja, é da vontade de Deus que as mulheres sejam submissas. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Então, a relação matrimonial de marido e mulher é utilizada aqui com a relação da igreja com Cristo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ou seja, a igreja tem que estar submissa a Cristo, da mesma forma que as esposas têm que estar submissas aos seus maridos.
Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, os maridos devem amar suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Ou seja, a purificação aqui, por meio da água, é através do Evangelho, que traz muita instrução e exortação e explica a maneira certa de se viver. Então, mediante o Evangelho, né, mediante a palavra de Deus, a igreja, o povo de Deus, é lavado dos seus pecados, dos seus erros, suas manchas, né, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Né? Então, aqui fala o quê? Do processo de instrução e de lavagem para apresentar a igreja sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante. Tá? Então, faz uma comparação aqui entre o esposo e a esposa e fala entre Cristo e a igreja. Interessante aqui como é aplicado o casamento, aqui é aplicado de um ponto de vista de uma relação entre o povo de Deus e Deus. E aqui, segundo Coríntios 11, versículo 2, diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus. Esse zelo aqui é cuidado, tá? Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, tradicionalmente, as mulheres não se envolvem sexualmente para entrar no casamento sem experiências anteriores que possam atrapalhar o vínculo desse novo casamento que está surgindo. Então, Paulo ele tomava muito cuidado para preparar a igreja, deixando ela assim, lavada, bonita, bem vestida, sem mancha, sem mácula, virgem, né? Para poder apresentá-la a Cristo. A Bíblia também usa a imagem de prostituição como se fosse uma representação de pessoas que abandonaram Deus e que seguiram para os outros caminhos de desobediência. Tá? O Apocalipse mesmo apresenta duas mulheres. Hoje a gente vai estudar a mulher vestida de sol, no capítulo 12. Mas tem no capítulo 17 aquela mulher prostituta, né, vestida de púrpura, escarlata, adornada de pedras preciosas, tal. Os adornos, as características são diferentes. Então é uma comparação entre dois povos. O povo de Deus e o povo que não é de Deus. Né? Então a gente viu aqui, tem Ezequiel, capítulo 16, deixa eu ver se é isso mesmo, só para confirmar. Ezequiel 16. Esse capítulo, gente, é muito interessante, tá? Depois, se alguém tiver oportunidade, eu acho fundamental ler esse capítulo, a infidelidade de Jerusalém. Por quê? Porque ele trata do povo de Israel como se fosse uma menina que Deus cuidou. E Deus protegeu, e Deus mimou, e Deus cuidou do bom e do melhor, com bom alimento, com boa roupa, etc. Aí chegou a uma certa idade, essa menina resolveu se prostituir e dar para todo mundo, entendeu? É um capítulo forte, que mostra como o povo de Israel acabou se envolvendo com outros deuses, com outras crenças, né? Acabou ofendendo o Senhor. No mesmo lugar onde se tinha o templo do Senhor, fazia ofertas a Baal e a outras entidades aí. Então, o relacionamento do homem com a mulher aí no casamento, ele é utilizado para expressar a relação de Deus com a igreja. Tá? Fiz essa introdução, né, Lili? A gente, quando lê o Apocalipse ali, já vai saber do que se trata, sabendo que tem uma base anterior, né? Verdade. Tanto eu li aqui no Novo Testamento, fiz uma referência lá do Velho Testamento. Muito bom. E então, para começar o nosso estudo, José, que grande sinal celeste viu São João? Isso. O que João viu numa das visões? Apocalipse 12:1. Se puder ler, Lívia. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso. Então, ele viu uma mulher, tá, vestida do sol,
um grande sinal. Então, eu acho que ele ficou impactado, né? Um sinal, um grande sinal. Uma coisa assim que... O sinal, né? Uma coisa assim grande. Expressiva. Uma mulher vestida do sol. Tá? Jesus Cristo é a luz do mundo, o sol da justiça. Lembra que as vestiduras brancas são os atos de justiça dos santos. É promessa, né, lá nas cartas, vestir-vos-ei de vestiduras brancas. Então, as vestiduras brancas representam boas obras e também representam, em algum sentido, a justiça de Cristo. A mulher está coberta com a justiça de Cristo. E com a lua debaixo dos pés. A lua, gente, ela reflete a luz do sol. O povo de Israel representava o povo de Deus. Todo aquele sistema de culto deles, do sacrifício de ovelhas, não era Jesus Cristo em si, mas era uma luz, era um reflexo do que ia ser Jesus Cristo na frente, entendeu? A luz de Cristo iluminava aquilo ali, ela era um brilho. O brilho da lua é derivado do sol, tá? Então, a gente ficou debaixo dessa instrução parcial, né, até que viesse Jesus Cristo. Então, e aqui fala uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quando identifica a Nova Jerusalém, fala que o fundamento da cidade, os alicerces, são o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, 12 discípulos. E em cima de cada uma das 12 portas da Nova Jerusalém, tem o nome de uma tribo de Israel. Então, 12 tribos, 12 apóstolos, e aqui, tá, essa mulher tinha uma coroa, indicando que ela é, tipo assim, uma princesa, né, e ela tem essa referência das 12 aí, 12 estrelas, né, na cabeça. Então, gente, aparece essa mulher aqui, e o capítulo aqui vai fazendo uma narrativa da história dessa mulher, do que acontece, né? Logo em seguida aqui vem Satanás tentando destruí-la. Então, o que significa isso aqui? Isso é o que ele viu, mas qual é o significado? Ele viu aqui a igreja de Deus. Tá? É isso que ele viu. Ele viu a mulher, mas o significado é o povo de Deus. Muito obrigada. E Elias, em certo momento da profecia, o que acontece com a igreja? Lê para nós Apocalipse 12, verso 5. Vamos ver lá em Apocalipse que vem falando para nós sobre a respeito, né, o que vai acontecer, né, o que acontece com a igreja. Certo. Apocalipse 12, verso 5. Nasceu-lhes, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui nós vemos aqui que nasceu o filho varão. Quem é esse filho varão? É Jesus Cristo. Jesus, ele nasceu, no passado lá, né, quando Deus criou o Éden, ele fez tudo muito perfeito, não havia pecado, mas nós temos um inimigo sagaz, né, que é Satanás, foi lá e tentou nossos primeiros pais e acabou caindo, e pecaram contra Deus, e foram expulsos lá do Éden. E Deus tinha um plano, né, Jesus Cristo, ali a Trindade, né, eles tinham um plano de que se o homem viesse a cair, e viria alguém aqui para resgatá-lo, para nos resgatar. E esse plano, né, é o plano da cruz, a do Calvário. Jesus Cristo, ele nasceu como homem, ele morreu e ressuscitou, hoje está no céu. Então aqui vem dizendo, né, que vem falando sobre o Messias, que estava prometido à igreja desde o dia do Antigo Testamento. Por exemplo, foi escrito nos séculos 7 a.C., porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se encontra lá em Isaías,
9, verso 6. E no Salmo 2, 7, 9, é profetizado que haveria de reger as nações com vara de ferro, assim como é revelado em Apocalipse 19, né, 13 a 16, que o fará no final. Então nós vemos que o inimigo, hoje ele vem tentando destruir esta verdadeira igreja de Jesus Cristo. Hoje nós estamos falando de uma mulher vestida de sol, da justiça de Deus. Hoje nós temos uma igreja verdadeira que adora ao nosso Deus, faz o que ele quer, requer ali os seus mandamentos. Então nós temos que procurar realmente o que Deus quer que nós façamos. Realmente, qual é essa igreja verdadeira? Igual José, será que essa igreja que eu estou, será que ela realmente é verdadeira? Então nós temos que nos aprofundar, ver os escritos, a sua palavra, a palavra de Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então ele disse o caminho, a verdade e a vida. E nós temos três coisas importantes, né? Que ele é o caminho, a verdade. Quem é a verdade? A Bíblia. Jesus é a vida. Só ele pode nos fazer isso, só ele pode nos dar. Então, o inimigo, ele é muito sagaz. Ele vem tentando destruir esta verdadeira igreja. Muito bom. E, José, agora a gente vai falar um pouco sobre o grande dragão vermelho. Então, a quem representa o dragão vermelho do Apocalipse 12? Então, a gente viu que essa mulher teve um filho, esse filho foi arrebatado para Deus, foi para o céu e ele vai reger o mundo, né? Vai comandar, vai reger, vai ser um grande líder, vai ser o líder de Deus, é Jesus Cristo, né? E o que acontece? Tão logo essa mulher tem um filho, aparece uma imagem aqui de um dragão tentando devorar o filho dela. Parece um criminoso aqui, um monstro, né? Parece um monstro. Lília, lê pra gente Apocalipse 12, versículo 7 até 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui no versículo 3, fala assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então apresenta um dragão vermelho, 7 cabeças e 10 chifres, a cauda dele, tá? Tem uma passagem na Bíblia que fala que cauda é a mentira dos falsos profetas, né? A cauda dele arrasta a terça parte das estrelas do céu, mostrando que as mentiradas de Satanás enganou os anjos. Então, apresenta esse dragão, e ele fica ali esperando o filho para poder dragar, para poder matar, para poder destruir. Então, assim, existia a promessa de que Jesus Cristo ia vir. Então, Jesus Cristo cuidou de um povo, que é o povo de Israel. O Messias ia aparecer no povo de Israel e Satanás vigiava o povo de Israel, tentando destruir o povo. Estava difícil porque Deus estava protegendo, mas ele pensou assim, quando vir o Messias, eu vou destruí-lo. Tá? E no versículo que a Lília deu, versículo 7 aqui até o versículo 9, é a explicação do símbolo do que significa esse dragão. Então aqui fala com muita claramente que esse dragão era Satanás e que a antiga serpente, fazendo uma lembrança do engano que teve no Éden, e diz que é o sedutor do mundo todo, ele engana o mundo todo. E quando Jesus Cristo nasceu, Satanás tentou matá-lo por meio de mãos romanas. Herodes chegou na cidade de Belém e falou assim, mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Se Deus não tivesse, mediante sonhos, instruído José para falar assim, sai com a criança da terra de Israel e vai para o Egito, Satanás teria destruído a vida de Jesus Cristo logo na infância. Tá? Então isso aqui
é uma recapitulação, né? Porque quando ele teve essa visão, essa história do nascimento de Cristo e da vida de Cristo, da Satanás tentando matar Jesus Cristo, depois durante a vida, né? Tentando nas tentações, etc. E no final matou Jesus Cristo na cruz. Só que aí já era plano de Deus, né? E quando ele vai dar o golpe, que ele fala matei Jesus Cristo, ele estava cumprindo o propósito de Deus para salvar toda a raça humana. Isso aí é um mistério, né? O ato de morte de Jesus Cristo era Deus preparou e cuidou para poder salvar a raça humana. E ele, tentando matar Jesus Cristo, se destruiu a si próprio. Então, né, a pergunta aqui é o seguinte: a quem representa o dragão? O dragão representa Satanás, tá? Que enganou os anjos, foi atirado para a terra e perseguiu o filho varão, né? O nascimento, perseguiu a mulher ali para tentar matar o filho. Muito bom. E Elias, José já deu uma pincelada mais ou menos na pergunta, mas essa próxima pergunta, que tratou de fazer o dragão com o menino Jesus? Porque, na verdade, esse estudo ele é uma sequência, né, que ele vem trazendo aqui, e realmente a gente vai falando, e é justamente para nós compreendermos ali realmente essa mensagem, porque ela é ampla e maravilhosa, né? Então vamos ver realmente lá em Apocalipse 12, verso 4, vamos ver o que esse dragão ele fez, né? Satanás aqui, referido à antiga serpente, o que ele fez com o menino Jesus? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui nós vemos aqui, vem falando da terça parte, né? A cauda arrastou a terça parte das estrelas. As estrelas aqui são anjos, né? Quando houve a peleja no céu, nós vemos que a primeira desobediência aconteceu lá, porque Satanás ele se rebelou contra Deus, né? Ele era um anjo de luz, era um escolhido de Deus, né? Ele tinha um poder muito grande lá no céu e ele queria muito mais. Então ele fez uma rebelião contra Deus e falou assim, ó, o que Deus vem fazendo não está bom. Eu tenho um governo melhor. Ele achava que podia fazer melhor do que Deus. Agora imaginamos nós, uma criatura, pensar nesse respeito, que querer fazer melhor do que o Criador, né? E aí houve essa peleja. Então ele foi expulso. E Deus deu um livre-arbítrio aos anjos, se quisessem ficar com Deus ou com Satanás. E vem falando que ele conseguiu arrastar a terça parte desses anjos. E respondendo essa pergunta, ele foi lançado aqui para a Terra. E Jesus tinha um plano que, se o homem viesse a pecar, como eu disse no início, que ele viria para resgatar o ser humano. Então Satanás ele não sabia desse plano de Deus. Eu creio o seguinte, que se Satanás soubesse que Jesus morrendo na cruz resgataria o ser humano, ele não teria, acho que ele teria feito de tudo para que Jesus não morresse. Ele teria feito de tudo. Mas o plano de Deus era esse. Ele viria para morrer. Ele já veio com esse propósito, para morrer na cruz para nos resgatar. Mas só que Satanás, ele colocou a mão dele lá, ele fez de tudo. Nós vimos ali quando o José leu ali, na pergunta anterior, Herodes mandou matar mais de 2.000 crianças ali, abaixo de 2 anos, para que afetasse. Vamos fazer o seguinte, abaixo um decreto aí, que a criança abaixo de 2 anos, todas vão morrer, todas. Agora imagine, então quer dizer, Jesus tinha nascido naquele momento, tinha pouco tempo, né? Vamos botar aí 3, 5 meses, 6 meses, talvez 1 ano. Então pega de 2 anos para baixo e elimina. A gente já elimina pela raiz. Ele pensou dessa maneira, mas Deus ele tem uns planos maravilhosos, porque Deus ele é nosso Salvador, nosso Criador. E ele pensou que ele poderia, né, fazer isso. Então ele veio a fim para devorar o filho quando nascesse, né, quando a mulher desse ali a luz a esse filho. E hoje ele vem fazendo a mesma coisa sobre a igreja verdadeira. Ele está tentando destruir de tudo quanto é modo a verdadeira igreja, né, que é Jesus Cristo.
Isso, muito bom. Você já pensou a pessoa colocar no currículo dele milhares de homicídios de crianças inocentes? É triste. O dia que tiver acerto de conta, esses aí, a conta deles é mais grave, hein? Rapaz, eu não quero estar na pele dele, não. E ele, José, o dragão agora ele vai começar a perseguir a igreja. Então, como que Satanás não pôde destruir a Jesus enquanto esteve na Terra? O que que ele fez contra a igreja? Apocalipse 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, quando ele se viu atirado para a terra, tem um versículo que fala assim, né, que Jesus Cristo, em sua morte, ele despojou os principados e as potestades. Ele expôs Satanás, venceu o príncipe desse mundo. Tá? Então, na morte de Jesus Cristo, Satanás tomou um grande revés. Ele tomou um revés quando foi expulso do céu a primeira vez, e depois ele tomou um outro revés aqui, na morte de Jesus Cristo. Né? E o que aconteceu? Ele não conseguiu os propósitos deles, ele foi perseguir, olha lá, ó, perseguiu a mulher que dera o filho varão. Ou seja, ele foi perseguir a mulher, ele foi perseguir o povo de Deus. Então, vocês sabem, né? Então, logo Jesus Cristo subiu para o céu, irrompeu perseguição contra a igreja. O Império Romano saiu perseguindo. Os judeus arrumaram confusão com os recém-conversos. E essa perseguição ela se tornou ampla, longa e muito cruel. Tá? Durou milhares de anos. É isso aí. E Elias, o que fez a igreja quando ele começou a perseguição? Lê para nós Apocalipse 12, verso 6. Sim. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então nós vemos aqui que ela teve que fugir, né? Ela foi para o deserto, para que ali ficasse protegida até certo tempo. Nós vemos ali, né? Nós temos a história do povo que saiu do Egito. Antes estava lá, antes eles ficaram, quanto, né? 460, quantos anos? 467 anos? O povo de Israel ficou no Egito? Isso. 400 e alguma coisinha. Uns 470, por aí. Então nós vemos ali que o povo ali ficou cativo na mão ali dos faraós ali. Aí Deus pegou, né, escolheu Moisés para que tirasse ali aquele povo e fosse para um lugar escolhido para adorar a Deus. E nós vemos ali que eles estiveram no deserto por 40 anos, por causa de quê? Por causa também da desobediência. Porque eu creio o seguinte, se o povo fosse obediente a Deus, o lugar onde eles iriam seria rapidinho, né, para que eles chegassem à nova terra prometida para eles lá. Mas eles não queriam. Hoje é a mesma coisa. Hoje a igreja está sendo perseguida. E Satanás está fazendo de tudo para cegar a mente do ser humano. Tapar, né? E dizendo que a Bíblia é papel, ela aceita qualquer coisa, ela foi escrita por homens. Mas, meus queridos, se uma pessoa chegar para você falar que a Bíblia é papel, realmente, fala, não, verdade. Ela foi escrita por homens, verdade, foi escrita por homens. Mas estes homens foram escritos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, essa é a palavra que eu sou o caminho, essa é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa palavra, ela tem muito poder. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos os relatos e conhecemos qual é a vontade de Jesus Cristo em nossa vida. É através da Bíblia que nós conhecemos esses fundamentos. Se alguém que está nos ouvindo ou que vai ouvir, estuda a palavra, busque com precisão, estudando as palavras de Deus, porque ali vai compreender realmente o que Deus requer de nós.
através desta palavra. E teve uma época que a Bíblia ela foi escondida. E o povo não tinha acesso a essas palavras. Hoje, você pode ver que se contarem em casa, as pessoas têm mais de 10, tem pessoa que tem 15, até 20, 30 Bíblias em suas casas. Então, meus queridos, aproveite a oportunidade que tem. Se você tem uma Bíblia, estuda. Porque amanhã pode ser muito tarde, porque vai chegar uma hora que esta verdade ela vai ser tomada novamente. Então, como que você vai saber de uma coisa se você não estudou? Se você tem uma prova marcada, o professor passa uma matéria, ó, você vai estudar esta matéria que nós passamos durante o bimestre. Então, tudo isso aí você vai estudar, na prova, se você estudar, você vai fazer uma boa prova. Então, é a mesma coisa. A Bíblia, para que você tenha conhecimento dela, você tem que estudar. Você tem que analisar, você tem que ver. Porque o dia que ela chegar a ser tomada, ela está aqui, ó, está gravada. O Espírito Santo mesmo nos dá essa garantia que no dia de chegar, precisar falar dessa palavra, ele vai colocar em nossa boca para falarmos para as pessoas. Então essa perseguição é diária. E ele vem tentando de tudo e de tudo. Então, meus queridos, nós temos que permanecer firme nas promessas do Criador, que é Jesus Cristo. Amém. 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 Aqui fala que a mulher fugiu para o deserto. Então, aquela comparação que a gente já fez aqui nos estudos, né, aquela instrução, e o mar que viste, aonde a mulher está sentada, não essa mulher, a outra, né, são povos, multidões, nações e línguas. Então, a prostituta está sentada sobre povos, multidões, nações e línguas. Mas tá, a mulher pura, fiel, verdadeira, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e que tem 12 estrelas na sua cabeça, ela foge para um lugar deserto. Quer dizer o quê? Baixa densidade populacional, onde Deus havia preparado lugar para que nela sustentem durante 1.260 dias. Então, nos lugares desertos, nos lugares ermos, em montanhas, em florestas, a igreja perseguida se escondeu durante 1.260 dias. A gente aplicar aqui o princípio de ano, é 1.260 anos. 1.260 anos. E esse termo aqui, 1.260 dias, ou 1.260 anos, ele é equivalente a 42 meses. Tá? Cada mês tem 30 dias. Se você multiplicar 30 por 42, vai dar os 1.260. E também, essa expressão, ela aparece em algumas Bíblias, diz como tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e mais metade, 3 anos e meio. São 42 meses, que são 1.260 anos. E a gente sabe que, historicamente, a igreja passou por uma perseguição muito ampla, que vai do ano 538 até o ano de 1798, que dá os 1.260 anos de perseguição. Tá? Essa perseguição do ano 538 começou com um tal de Edito de Justiniano, né? Começou dentro do Império Romano. Muito bom. E José, o dragão ele persegue ao remanescente fiel. Quais são as características básicas do remanescente fiel que permanece como uma descendência da igreja pura? Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, aqui fala o seguinte: o dragão, Satanás, né, ele irou-se contra a mulher, que é o que nós estamos comentando aqui, tentou devorar o filho, né, quando ele nasceu. Depois ele perseguiu a mulher, Deus prepara um lugar para ela do deserto, Satanás joga um rio atrás da mulher tentando afogar e arrebatar ela numa correnteza. O rio aqui representa pessoas, grupos religiosos, grupos do governo civil, grupos de forças armadas, né? Jogou aquele monte de gente para perseguir. Mas Deus consegue preservar a igreja nos lugares desertos, né? 1.260 dias, como a gente viu aqui, ou 1.260 anos. E aqui ele fala o seguinte: Satanás, ele irou-se, ele ficou muito bravo com o povo de Deus. E ele foi, tá, pelejar, lutar, foi guerrear contra os restantes da sua descendência.
tá? Os que sobraram do povo de Deus. Isso aqui é chamado do remanescente, o que sobrou do povo de Deus. Satanás, ele foi lutar contra os que sobraram do povo de Deus. E qual é a característica desse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus, tá? Obedecem aos 10 mandamentos, como está em Êxodo 20, tá? Com aquele mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e também com o mandamento, lembra-te do sábado para o santificar, porque foi Satanás que atentou contra os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. O remanescente de Deus, ele tem o dom de profecia. Tá? Entre os dons que Deus deixou com a igreja, é o de profetas. Tanto para interpretar, explicar as escrituras, quanto para receber revelação de Deus. Sim. Tá? Lembra que o estudo anterior a gente falou assim? O profeta Joel, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, enviarei meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos e vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Então, ter visões, ter sonhos, interpretar as escrituras, etc., é um dom da igreja remanescente. Aqui, para você, o testemunho de Jesus, a gente viu, né? O testemunho de Jesus, o próprio Apocalipse, que é a revelação, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para me entregar. Testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10, né? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10 é a chave para a gente entender isso aqui. Então, a igreja de Deus, ela tem essas características. Ela é obediente aos mandamentos, ela ensina os mandamentos, ela ensina a lei de Deus. Como um reino de sacerdotes, elas explicam as coisas do santuário celestial e explicam, né, o ministério de Cristo como sumo sacerdote, tem essa doutrina do santuário, tá? E tem os profetas e aceitam os profetas, tá? Então, aqui nesse versículo, ele dá a característica de Jesus Cristo para você identificar quem é o remanescente de Deus agora nos últimos dias. Não pega você se você não quiser, porque aqui está indicando quem é o povo de Deus agora no final. É verdade. E a nota aqui no estudo, ela diz o seguinte: você nota que muitas igrejas, elas guardam a maioria dos mandamentos. Mas aqui não diz a maioria, entre aspas. Deus, ele revela que aqueles que são da descendência da igreja pura guardam os mandamentos de Deus, ou seja, todos os mandamentos. Desde o momento que Jesus disse que não mudou, nem autorizou mudança alguma, nem sequer um J ou um tilde da lei, enquanto houver céus e terra, e isso está em Mateus 5, 17 e 18, e que se o amamos, devemos guardar os seus mandamentos, assim como ele nos deu o exemplo guardando os mandamentos do Pai, não poderíamos demonstrar que realmente temos a fé de Jesus se somos contrários à observância da lei ou aceitamos a modificação de algum dos mandamentos. Jesus, ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Está em Lucas 6,46. E São João, ele confirma: ora, sabemos que o conhecemos por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 São João 2, versos 3 e 4. Não podemos invocar o amor para desobedecer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Está em 1 São João 5,3. Quando foi a última vez que você leu serena e detidamente os 10 mandamentos com o desejo de obedecer a tudo o que dizem? Esses mandamentos você pode achar lá em Êxodo, capítulo 20, os versos de 3 a 17. É provável que você descubra, pesaroso, que a maioria dos cristãos, eles não estão respeitando o segundo mandamento, que é aquele que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, né, do que há em cima do céu, nem embaixo na terra.
E esse mandamento ele foi eliminado da lei que aparece nos catecismos. Ou seja, talvez veja com pena que as igrejas não estão respeitando o dia de repouso que Deus certificou, o Santo Sábado, que está em Êxodo 20, dos versos 8 a 11. Mas, ao mesmo tempo, terá a comovedora emoção de descobrir qual é a igreja verdadeira. Esse remanescente fiel que resta da igreja na igreja de Cristo. Não há como equivocar-se. O Apocalipse, ele diz que são cristãos e têm a fé de Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus, que está em Apocalipse 14, 12. Por isso é que Satanás, ele desata intransigência e perseguição contra eles, que você pode achar em Apocalipse 12, 17. Se você está ouvindo essa mensagem, ou se você se lembra que em algum momento Deus tocou no seu coração, e você sabe que o lugar onde você está frequentando tem muitas coisas boas, mas não tem obediência aos mandamentos, não tem o testemunho de Jesus, não tem a fé de Jesus. Então eu convido você a deixar esse ambiente e vir para cá, para o remanescente. Fazer parte do remanescente fiel agora no final dos tempos. Tá? Não fica dando bobeira, não. Porque quando você lê esse texto aqui, Deus fala ao seu coração. Você sabe que você não está guardando todos os mandamentos. Sabe que a igreja onde você frequenta, ela está lá no domingão, não é sábado, é domingo. Entendeu? Isso foi um engano satânico que aconteceu nesse período aqui, dos 1260 anos, que o inimigo, né, já tinha implantado antes, mas fortaleceu a crença de que o domingo é um dia santo. Isso aí não é. Tá? Então, todos os que querem, e pode ver que fala assim, ó, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Tá? A perseguição já era prevista. E a perseguição ela vai ocorrer sobre os que guardam os mandamentos de Deus, porque Satanás está irado com eles. Você quer estar numa igreja em que Satanás está irado contra você, ou você quer estar numa igreja que Satanás está sorrindo para você? Ah, você está desobediente? É isso mesmo. Tá? Então é um convite. Se hoje ouvires a minha voz, falou o Espírito Santo, né? Não endureçais o vosso coração. Muito bom. E Elias, já estamos indo para a nossa 8ª pergunta. Qual que é o segredo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o dom da profecia? Lê para nós, Lília, Apocalipse 12, verso 11. Sim. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você vê, você até leu ali essas notas ali, vem falando ali, você vê que você citou vários versículos da Bíblia, e é muito bem claro, né? E a Bíblia fala assim, se você não guarda os mandamentos de Deus, você é mentiroso. Então, se Deus falou, se são 10, por que eu vou guardar 8, 9? Ah, não, porque aquele lá foi abolido. Mas, gente, Deus não veio abolir, não aboliu nenhum desses mandamentos. Esses aqui não. Quando ele falou assim, mas Jesus falou que agora são só 2. Mas se você pegar, analisar desses 2, se trata dos 10. Porque nós vemos que ali os 6 primeiros vêm falando sobre quem? O amor ao próximo. Né? E depois... O amor a Deus. É amor a Deus. Então nós vemos tudo isso aí. Os 4 primeiros é o amor a Deus, né? E os 6 restantes ali, amor ao próximo. Então nós vemos dar 10. Não é mudado. Então, a lei de Deus são 10 mandamentos. A Bíblia é muito clara. E para que nós tornássemos vitoriosos, nós teríamos que estar aqui nós temos que crer aquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós, porque ele foi nosso remanescente, ele morreu na cruz para nos resgatar. Então tem um povo aqui, um povo remanescente. Então é o sangue do Cordeiro, né? Por causa da palavra do seu testemunho. Qual é essa palavra? Aqui nós estamos falando a verdade, a Bíblia.
A Bíblia é a verdade. Então, por que eu vou tirar alguma coisa que está escrito nessa Bíblia, na palavra de Deus? Apocalipse é muito claro, né? Ai daquele que tira ou acrescenta alguma coisa no livro da vida, nesses livros. Vem falando muito claro que Deus também te fará, acrescentará o quê? Um grande flagelo em suas vidas. Então, meus queridos, vale a pena nós estudarmos a palavra de Deus. Vale a pena, igual José, qual lado você vai escolher? Uma igreja que está sendo perseguida ou uma igreja que está lá tranquila, sem problema, sem dificuldade, nem nada? Acha que está tudo muito bom. Satanás, ele está preocupado com aqueles que guardam a lei de Deus. Porque aqueles que não querem nada com Deus, aquele já sabe que é dele. Então, meus queridos, não adianta você ficar com o pé em cima do muro, outro dentro da igreja. Ou você é de Deus ou você é de Satanás. Dos dois, um. Então, nós temos que escolher. Deus, ele não quer meio termo. Deus, ele quer por inteiro. Ele veio nos resgatar todo, o corpo todo. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas aquilo ali foi época passada, aquela lei ali, ela já foi abolida, então não precisa. Deus hoje ele quer meu coração. Se eu entregar meu coração a Jesus, ele vai me salvar. Então, meus queridos, atrás de tudo essa entrega, atrás de toda essa entrega, tem um grande processo. Nós temos que ter uma grande preparação. Nós temos que nos preparar a cada dia. Não é igual eu disse ali, então, que se você vai fazer um concurso, e você pode ver que um concurso eles lançam aí daqui 6 meses até talvez 1 ano, para que você faça o quê? Você vai se preparando para esse grande dia, para chegar lá e conseguir uma boa nota nesse concurso. Então, através de nós termos a nossa salvação, é um processo longo. Tem que haver estudos, haver conhecimentos, saber quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer por nós, o que ele foi preparar no céu, o que nos aguarda. Então, é um processo muito longo. E Apocalipse, né, o Apocalipse 12 é realmente um livro que mostra realmente esse livro que nós estamos estudando justamente só hoje, porque praticamente nós falamos outros versículos, mas vem referindo sempre ao Apocalipse 12, que é a igreja, né, vestida de sol, a pureza, a justiça de Deus. Então aqui vem falando justamente do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Né? Muito bom, Elias, obrigada. E, José, qual seria então a identificação da Igreja de Deus? Resumindo, assim, o que foi investigado nesses últimos estudos e também nesse, quais são as características principais da verdadeira Igreja de Cristo do tempo do fim? Então, surgiria como organização depois da Era do Deserto, ou seja, depois de 1798. Então, vocês viram que a gente comentou aqui, né? 1260 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui em Apocalipse, capítulo 12, né, do versículo 13 em diante aqui, né? Versículo... Olha lá, versículo 13, né? E quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado durante 1260, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, que a gente comentou. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. O que acontece? Ele utilizou, né, pessoas, que é comparado com o rio, que eu comentei aqui, né, para poder perseguir a mulher, depois do período de 1700, período de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, depois do período de 1760 anos. E fala o quê? A terra abriu a sua boca para engolir, né, a perseguição do dragão. Então, o que acontece? Essa perseguição, a gente falou aqui que ela foi muito forte do ano 538 até o ano 1798. Por essa época, né, os cristãos que eram perseguidos na Europa, eles foram para um lugar que tinha pouca densidade populacional, é o Novo Mundo, os Estados Unidos, etc.
né, e foram colonizar a América, um país onde não tinha rei e não tinha papas, né? Então a terra abriu a boca para socorrer a mulher. Então, num primeiro momento, as pessoas ficaram fugindo, né, das perseguições lá do Império Romano em suas fases pagã e papal, e muitos fugiam para regiões desertas. E mais para o final aqui, né, dos 1260 anos, eles fugiram de continente, vindo para o continente americano, fugindo da perseguição religiosa para um país onde pudesse haver liberdade civil e religiosa. Né? A terra, porém, socorreu a mulher e abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado. Então fala aqui, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência. Os restantes da descendência da mulher, eles são localizados depois de 1798. Tá? O movimento surgiria depois de 1844. Ó, mais uma data. Tá? Daniel, capítulo 8, de 12 a 14, diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário. Tá? O povo de Deus ele foi entregue junto com a correta interpretação, estudo e conhecimento do evangelho. Né? O exército, o povo de Deus foi entregue a ele com o contínuo aqui, né? Com o ensino de que Jesus Cristo é o único e verdadeiro intercessor. Por causa das transgressões, ou seja, por causa dos pecados, de transgredir a lei de Deus, mudar o segundo e o quarto mandamento, Deus entregou, né, o povo dele à mercê dessas forças malignas e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois viu um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durarão a visão do contínuo, né, do sacrifício diário aqui é contínuo, e a transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ou seja, relacionando que quando começasse o ministério de Jesus Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial, né, o santuário seria purificado e interromperia a obra do chifre pequeno de jogar por terra a verdade. Por isso, nós, como parte do povo de Deus, exaltamos as verdades, inclusive, né, os mandamentos e a obra e o ministério de Cristo e suas virtudes, né? A fé de Jesus e o espírito de profecia. Surgiria como resultado do desapontamento de 1844. Lembra? O livrinho fechado, selado em Daniel 12 e aberto em Apocalipse 10, que a gente estudou aí 2 semanas atrás. Aí, tá? Então, nós estamos pegando linhas proféticas e estamos mostrando para você que o remanescente, ele cumpriu a profecia, falava da profecia. E aí, depois do desapontamento, falou assim: é necessário que profetize para muitos povos, nações, tribos, línguas e reis. Tá? Ou seja, você passou por essa decepção, mas você tem que pregar o evangelho. Pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem de Jesus Cristo aos discípulos é reforçada para o remanescente, tá? Naquele último versículo de Apocalipse, capítulo 10. Então aqui fala: guardaria os mandamentos de Deus, inclusive o segundo e o quarto, teria o espírito de profecia, pregaria as 3 mensagens angélicas, a hora do juízo, temer a Deus e dar-lhe glória, contra o evolucionismo, chamando para adorar aquele que fez o céu, o mar e a terra, que a expressão mais prática é a guarda do sábado,
Parece que tá voltando, mas a gente tá ao vivo? Aí, agora voltou. Voltou, a internet voltou, gente. Graças a Deus. Mas eu acho que a transmissão caiu. Caiu, meu filho? Só um minutinho, tá? Deixa ele, a Natália tá avaliando.